Motim em família. Esse é o tema da lição de número 5. E essa lição tem como pano de fundo a sedição de Arão e Miriam contra Moisés, que se encontra registrado no livro de Números, no capítulo 11, do versículo 1 ao 7, e também no capítulo 12, dos versículos 1 ao 8, que, por sinal, é a nossa leitura bíblica em classe. A questão toda é: Arão e Miriam se levantam contra Moisés, querendo desestabilizar a sua liderança e a sua autoridade, insinuando que eles também, Arão e Miriam, poderiam ser líderes do povo, porque da mesma forma que Deus falava com Moisés, Deus também falava com eles. Afinal de contas, Arão era o sacerdote e Miriam era uma profetisa. E foi no meio desta rebelião, no meio desta sedição, inclusive a palavra sedição quer dizer justamente isso, uma sublevação da ordem pública, uma tentativa de amotinamento contra uma autoridade. Mas o que mais traz interesse e relevância para essa lição é que essa sublevação aconteceu justamente no convívio familiar, no seio familiar. E esta rebelião foi provocada por um sentimento chamado inveja. Inveja entre irmãos. Sim, Moisés foi vítima da inveja entre irmãos. Mas podemos perceber que este sentimento de inveja, ele é prejudicial em todos os aspectos, em todos os relacionamentos sociais. Na igreja, na sociedade, na vizinhança e principalmente na família. Na família, o sentimento de inveja traz sempre consequências catastróficas para a própria família, para as próprias pessoas envolvidas, sejam as vítimas ou sejam os provocadores da inveja. Traz consequências para a sociedade, traz consequências para uma nação inteira. Aliás, traz até consequências para a humanidade. A Bíblia ela é repleta de exemplos de vítimas de inveja. Inveja de todas as ordens. Mas eu tenho pelo menos 4 exemplos na Bíblia que retratam e relatam essa questão da inveja entre irmãos em uma conexão direta com o plano da salvação. Ou seja, eu estou dizendo que estes 4 exemplos de inveja entre irmãos têm tudo a ver com a tentativa do nosso adversário espiritual, o diabo, a tentativa dele em impedir os planos salvíficos de Deus com a humanidade. Como eu disse, a Bíblia possui vários exemplos, mas estes 4 que eu quero destacar contigo nessa hora nos mostra o quanto o inimigo de nossas almas estava interessado em fazer com que os planos salvíficos de Deus fossem impedidos. Mas como disse Paulo, ou melhor, como disse Jó, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. O diabo até tentou, através deste sentimento de inveja entre irmãos, frustrar os planos de Deus, mas ele não conseguiu. Todavia, é bom nós estarmos sempre atentos a estas investidas do diabo em relação à inveja. É bom nós aprendermos com os relatos bíblicos a como não deixar que este sentimento invada os nossos corações. Inclusive também precisamos aprender a como nos defender deste tipo de sentimento. Eu disse que são 4 exemplos bíblicos que nos retratam sobre a inveja entre os irmãos e que possuem uma direta conexão com o plano da salvação da humanidade. Esses 4 são, respectivamente, José, Moisés, Davi e o próprio Senhor Jesus. Percebam que estes 4 personagens bíblicos, personagens reais, inclusive, eles estiveram diretamente ligados ao plano da salvação. Por exemplo, em uma época em que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava totalmente ameaçado à extinção, Deus então escolhe e levanta José para promover a manutenção deste povo. Deus deu sonhos para José,
Deus preparou José ao longo da sua jornada de vida. E José, inclusive, embora não fosse o primogênito de Jacó, ele era o filho exclusivo, ou seja, o filho predileto, o filho preferido de Jacó, a ponto de Jacó lhe fazer uma túnica de várias cores. E todo esse cuidado que José recebia do seu pai, trouxe para o coração dos seus irmãos este danoso sentimento chamado ciúme. José é o primeiro personagem nesta série de 4 que possui uma direta relação com o plano da salvação. Porque se o povo de Israel fosse extinto, se o povo de Israel fosse extinguido, o Messias não viria, o Messias não nasceria. Deus então planejou que o povo fosse salvo, que o povo fosse preservado, e Deus usou José para isso. Todavia, José foi alvo, foi vítima da inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos invejaram a José porque ele possuía uma chamada de Deus. Ele possuía não apenas a escolha do seu pai, Jacó, mas ele possuía uma escolha que vinha dos altos céus. Todo aquele que tem chamada, todo aquele que tem uma escolha divina, vai passar por vai ser vítima de inveja de todos os lados. Deus levantou José. José venceu a inveja, o seu coração foi puro, anos se passaram, José se tornou governador e assim pôde preservar a sua família. E assim pôde salvar a vida e livrar da fome os seus próprios irmãos. Aqueles que murmuraram, aqueles que perseguiram, aqueles que fizeram de tudo para que José morresse. É assim que Deus precisa fazer em nossas vidas. Se Deus te exalta, se Deus te levanta, saiba que existe um propósito. E o propósito é que você seja canal de bênção na vida dos seus irmãos. Que você seja um canal de bênção para a igreja e para todos os que te cercam. Você precisa, como José, estar com o coração purificado e apaziguado por Deus. 400 anos se passaram. Deus então levanta um outro homem. Não mais para introduzir o povo no Egito, porque através de José, Deus introduziu o povo no Egito. Agora era o contrário. Deus estava levantando o homem para tirar o povo do Egito. Que homem era este? Moisés. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés foi escolhido por Deus, apesar dele sentir que ele não possuía as qualidades necessárias. Todavia, na soberania de Deus, a sua escolha é implacável e soberana. Deus nos escolhe independente dos critérios humanos. E eu vou repetir, todos os que são escolhidos por Deus para um propósito específico vão passar por situações, serão vítimas de inveja. Mas como José e como Moisés, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento quando formos vítimas dele. Inclusive, na nossa lição, trata justamente sobre essa questão da inveja de Miriam e Arão em relação a seu irmão Moisés. Moisés foi um líder escolhido por Deus. Teve suas falhas, teve suas limitações, porém havia em Moisés a marca da chamada de Deus. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, acharam que Deus também poderia usá-los com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Saiba que Deus tem um propósito específico e particular com cada um de nós. E no caso de Moisés, após a sua irmã e o seu irmão terem se levantado contra ele e até mesmo incitando o povo contra a liderança de Moisés, o próprio Deus interviu e disse assim: olha, com vocês, com os profetas, com os sacerdotes, eu falo por inspiração, mas com Moisés é face to face, ou seja, com Moisés eu falo pessoalmente, com Moisés eu falo face a face. Com Moisés a chamada é diferente, com Moisés o trato é diferente. Por conta disso, Deus permitiu que Miriam, por um período de tempo, ficasse leprosa como castigo divino por essa rebelião. Porque Deus odeia, Deus abomina o pecado de rebelião a ponto de compará-lo com o pecado da feitiçaria. Deus não suporta a rebelião. E geralmente, a maioria das rebeliões, se não todas, são provocadas por este sentimento chamado inveja.
E foi isso que aconteceu com Miriam e Arão. E a lição trata com muita propriedade deste caso, deste evento, deste episódio da sedição de Arão e Miriam. Mas existe ainda um terceiro caso de inveja entre irmãos que eu quero destacar. É o caso de Davi. Algumas dezenas de anos depois, Deus levanta Davi para ser o líder, para ser o rei de Israel. Não um rei qualquer, mas um rei segundo o coração de Deus. Já havia passado pelo reinado Saul, já havia passado pelo reinado Isbosete, filho de Saul. Mas agora chegou a vez de Deus implementar o reinado de Davi. E para esta implementação, lá atrás, ainda como jovem, Davi estava no campo, o profeta mandou chamá-lo, Davi entrou em sua casa, o profeta se levantou, seus irmãos estavam reunidos e o profeta ungiu a Davi como futuro rei de Israel. Foi ungido no meio dos seus irmãos, foi ungido na frente dos seus irmãos. E todo aquele que recebe a unção de Deus vai receber elogios, vai receber admiração, vai receber os aplausos, vai receber considerações, todavia também será vítima da inveja. Foi assim com Davi. Davi foi vítima da inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos não suportaram que Davi, o filho mais novo, o caçula, dizem até alguns teólogos que Davi era um filho bastardo, era um filho que não pertencia à família direta de Jessé, mas isso já é outro caso. O que acontece é que Davi começou a gozar da não predileção dos irmãos. Davi começou a gozar da rejeição dos irmãos. Davi começou a ser vítima da inveja por parte dos seus irmãos. Talvez antes da unção, Davi era só mais um garoto, mais um filho caçula, mais um moleque qualquer. Mas depois que a unção de Deus, através do profeta, caiu sobre a vida de Davi, ele passou a ser alvo, passou a ser vítima da inveja dos irmãos. Os irmãos então foram para a guerra, porque Israel estava em guerra contra os filisteus. Davi, que era o mais novinho, não tinha ainda idade para a guerra, ficou com seu pai. Mas em determinado momento, seu pai mandou que ele levasse alimento para os seus irmãos. Davi chegou no campo de batalha e foi afrontado, desprezado, humilhado pelos seus irmãos, que insinuavam que Davi estava ali por conta de sua soberba, por conta de más intenções, quando na verdade Davi estava cumprindo uma ordem do seu pai, quando na verdade Davi estava ali porque Deus o tinha direcionado para aquele momento, e aquele momento iria marcar a história de Davi junto ao povo de Israel, quando lá na frente ele vence o gigante Golias, e também por conta disso, e por conta de ser um tocador ungido, depois, posteriormente, ele é introduzido no palácio do rei Saul. Mas a verdade é que Davi sofreu a inveja dos irmãos. Mesmo ele estando bem intencionado, até mesmo para matar o gigante, foi oferecido para Davi que os impostos da sua família seriam abonados. Então, quando Davi soube destas recompensas, Davi ficou motivado, empolgado, porque ele viu naquele momento a oportunidade de abençoar a sua família, abençoar até mesmo aqueles seus irmãos que murmuravam e invejavam a ele. Milênios se passaram. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Jesus veio, nascido de mulher, cresceu, se desenvolveu, filho de José e Maria, no caso filho adotivo de José e filho biológico de Maria. Mas o que aconteceu é que José, juntamente com Maria, teve outros filhos, os irmãos biológicos de Jesus. Estes irmãos não acreditaram que o seu irmão mais velho era o Messias. Esses irmãos não acreditaram em Jesus como sendo ele o Salvador da humanidade. Em alguns momentos, seus irmãos, na sua desconfiança, diziam para Jesus: você não é o Messias, então você precisa se revelar ao mundo, aproveita a festa, vai lá e diga para todo mundo que você é o Messias. Estavam caçoando, estavam zombando deles. Jesus sofreu inveja dos seus irmãos. Mais tarde, depois do ministério, depois da morte e depois da sua ressurreição, os seus irmãos então entenderam que Jesus era o Messias. Mas a verdade é que Jesus também passou pela inveja. Jesus foi invejado e invejado pelos seus irmãos.
Tá, também foi invejado pelos fariseus, pelos membros do Sinédrio, pelas autoridades romanas, mas principalmente pelos da casa, pelos seus irmãos, e é isso que a lição nos trata. Motim em família. Quando a própria família rejeita o profeta, rejeita o rei, rejeita o sacerdote, rejeita o ungido de Deus, rejeita o libertador, rejeita o governador. Quando a própria família rejeita, nós precisamos da graça de Deus para suportar e para saber administrar este sentimento alheio, para que este sentimento alheio não cause nenhuma raiz de amargura no nosso coração. Mesmo porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. São 4 exemplos: José, Moisés, Davi e Jesus. Exemplos de inveja entre irmãos ligados diretamente ao plano salvífico de Deus para com a humanidade. Estes 4 exemplos, eles me mostram algumas lições espirituais acerca da inveja. Lições estas que nós precisamos aprender para não cairmos em qualquer engodo do nosso adversário. Eu anotei aqui pelo menos 6 lições, embora existam outras, e eu quero rapidamente conversar contigo sobre essas lições que nós podemos tirar com os exemplos bíblicos de inveja. Primeira lição: todos que possuem uma chamada, uma promessa, uma vocação específica da parte de Deus, será sempre vítima de ciúmes e inveja. Pega isso. Todos que possuem chamada de Deus será sempre vítima de inveja, vítima de ciúme. Então não estranhe se as pessoas estiverem te invejando ou estiverem enciumadas contigo. Segunda lição: a inveja sempre virá de pessoas próximas a nós. No caso dos exemplos bíblicos, vieram dos irmãos. Mas você já viu alguém sentir inveja de uma pessoa distante? Você já viu alguém sentir inveja de um desconhecido? Não, a inveja e o ciúme geralmente estão em pessoas próximas, vem de pessoas próximas, do irmão, do pai, da mãe, do filho, da filha, do colega, do amigo, do colega de trabalho, do colega do quartel, do companheiro de ministério, dos irmãos da igreja. A inveja sempre vem de alguém com o qual nós temos uma certa afinidade e conexão. A inveja nunca vem de um estranho. Terceira lição: a maioria das ações contrárias ao desempenho e exercício da nossa vocação, via de regra, será motivada pelos sentimentos de inveja e ciúme. O que eu quero dizer com isso é que todas as vezes que alguém se levantar contra o propósito de Deus na sua vida, tenha certeza que provavelmente este levante, esta rebelião, esta sedição é motivada por um sentimento de inveja. Quarta lição: a inveja, por si só, não tem o poder de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas, desde que nós continuemos em nossa integridade e em nossa obediência. Você já viu no mundo um ditado que diz que mal olhado pega? Não, mal olhado não pega. Inveja não pega. O que pega, na verdade, é aquilo que nós permitimos que entre no nosso coração. Se você permitir que entre no seu coração o desgosto, a insatisfação, a amargura, o sentimento de vingança por conta da inveja alheia, aí sim isso pega. Mas se você permanecer firme na presença de Deus, na sua integridade, na sua vida santa, na sua vida dentro dos parâmetros, dos propósitos que Deus estabeleceu para você, fique tranquilo. Pode vir inveja, pode vir ciúme, pode vir mal-olhado, pode vir maldições externas, nada disso vai te atingir se você permanecer firme na presença do Senhor. E qualquer outra ação que venha a denigrir a sua imagem, qualquer outra ação que venha até inserir na sua integridade física, Deus vai te abençoar, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Quinta lição: a inveja é um sentimento contagioso. Ou seja, o invejoso sempre busca adeptos que também abracem a sua causa, provocando assim motim e rebelião. Ué, mas pastor, o senhor disse agora há pouco
que inveja não pega. Não, não é sobre isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo a sobre pessoas que são influenciadas pela inveja de outros e acabam abraçando a causa e aumentando o seu grau de inveja. Ou seja, você é invejado por alguém, este alguém influencia outras pessoas e todas essas outras pessoas também passam a te invejar e passam a desenvolver ações para acabar com a sua vida, acabar com o seu ministério, para impedir o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu com Moisés. Arão sentiu inveja de Moisés. Conversou com sua irmã Miriam, também sentiu inveja de Moisés. Começou a conversar com o povo, também sentiram inveja de Moisés e também foram manipulados, foram massa de manobra para tentar tirar a autoridade e a liderança e impedir a chamada de Deus na vida de Moisés. Então temos que ter cuidado, porque inveja pode até não pegar, mas ela pode influenciar outras pessoas. Sexta lição: o principal modus operandi do invejoso é a desconstrução da imagem alheia, uma vez que ele mesmo não consegue construir positivamente a sua própria imagem. Então o que eu quero dizer com isso é que a pessoa que nutre dentro do seu coração o sentimento de inveja e começa a desenvolver ações para aliviar esse sentimento, ela vai tentar fazer com que a sua imagem seja destruída. Ela vai tentar desconstruir a sua boa imagem, a sua imagem negativa. Porque, na verdade, o que ela deveria fazer era tentar construir uma imagem boa, positiva de si própria. Mas como ela não consegue, ela mira, ela projeta em você os seus ideais, a sua realização, e ela tenta, então, desconstruir a sua imagem. Ela não quer ser tão boa quanto você. Ela quer que você seja ruim e que ela seja boa. Então, essas são as lições que eu aprendo com os sentimentos de inveja. Estes foram os 4 exemplos bíblicos que eu citei sobre a inveja no plano geral da salvação de Deus para com o homem. José, Moisés, Davi e Jesus foram todos vítimas da inveja dos irmãos. E em tudo isso, o inimigo tentou frustrar os planos de Deus. Mas os alvos, as vítimas da inveja, permaneceram firmes. E é dessa maneira que Deus quer que eu e você permaneçamos quando formos vítimas de inveja. Deus te abençoe aluno, professor. Espero que neste próximo domingo você possa assistir uma boa aula, você possa dar uma boa aula, falar sobre essas questões do motim entre os irmãos, da sedição de Arão e Miriam e apontar para um posicionamento justo, honesto e coerente de todo aquele que sofre, que é vítima deste tipo de sentimento. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Não esquece de deixar seu like, não esquece de comentar, dizer se gostou, se não gostou, compartilhe este vídeo com outras pessoas, que é importantíssimo essa sua interação, tá bom? Para que o sistema possa entender que o nosso vídeo é relevante, que o assunto é relevante e possa distribuir para outras pessoas. Olha, e não esquece de se inscrever nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e agora também estamos no TikTok com o Minuto EBD e outras mensagens edificantes para a sua vida. Em todas essas redes é o mesmo nome, Roque Ribeiro Oficial. Então se inscreva lá em qualquer uma dessas redes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Deus te abençoe, a paz do Senhor e até o próximo vídeo.